Sejam bem-vindos a mais uma live, aos que estão entrando. Para quem não me conhece, eu sou o nutricionista Guilherme Lira. Toda segunda-feira estou aqui fazendo as lives às 8 horas da noite, tá? Para mim é um privilégio estar aqui. Sempre tem boas conversas com ótimos nutricionistas, a gente sempre acaba ganhando muito conhecimento, né? Tendo essa troca de informações. Isso me anima muito, inclusive sendo numa segunda-feira, também à noite, já iniciando a semana com o pé direito. Hoje nós teremos o nutricionista Ney Felipe, que ele vai falar um pouco para a gente aqui sobre alimentação funcional no esporte. Ele já entrou e a gente já vai dar início aqui à live. Bem-vindos aos que estão entrando. Fala, meu querido. Fala, Ney. Tudo bem? Boa noite. Tudo certo. E você? Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo ótimo. Bom, Ney, E aí, cara? seja bem-vindo aqui à live da Plenitude. Cara, é um prazer estar aqui falando com você. Você também, que foi um dos meus professores, né? Aula sensacional, sem explicação, assim, Você que foi sem um ótimo aluno. Nós tentamos Tem que ser. puxar o saco, mas você foi... E, bom, eu comecei me apresentando aqui, falando do nosso tema de hoje. Eu gostaria que você também se apresentasse, né? Falasse qual que é a sua atuação, toda a sua história. Bom, cara, a minha história é como a de todo nutricionista. Eu comecei puramente por interesse pessoal, porque o nutricionista, quem faz nutrição, ou queria ficar magro ou queria ficar bombado, né? E é engraçado porque a gente sempre acha, isso é uma coisa que eu converso muito com o Dudu, que o Dudu é um cara que me surpreendeu bastante. Uma vez a gente foi num congresso junto no Ceará, e no aeroporto ele falou assim, cara, me marcou isso, porque a gente voltando cansado, assim, era tarde. Aí ele falou, cara, eu nem imaginava que a nutrição era tão grande. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, Dudu, a nutrição precisa de gente igual você, cara, com o teu senso crítico. Eu já devia ter uns 10 anos de clínica quando ele formou, né? E eu achei muito massa a nutrição receber o Dudu nesse sentido. Por quê, cara? Porque, primeiro de tudo, que eu vi você apresentar a live dizendo que era muito importante a troca de informação. Eu acho que o nutricionista ele tem que se abraçar cada vez mais em prol da nutrição. Então, eu comecei a nutrição totalmente visando estética, e depois, quando você entra na nutrição, que você começa a conhecer o que realmente é a nutrição, você fala, meu Deus, é muita coisa, né? E é isso aí. E hoje eu sou um cara que tem aí seus 3 anos de prática clínica. Eu tenho esse rosto juvenil, porque é muito alimento funcional que eu consumo. E eu tô indo para um doutorado em saúde pública, cara. Então, Pô, legal. eu tenho entrado em biologia molecular, mas para mim o laboratório já deu. Eu quero pessoas agora. Não, excelente. É exatamente isso que você falou, né? Eu também acho que eu entrei na faculdade muito mais voltado a esporte, né? Pensava em fazer logo uma pós-graduação, sem parar as pós-graduações em nutrição esportiva, e acabei também agora entrando no mestrado, né? No último ano minha cabeça mudou totalmente e a gente acaba se dividindo aí nas áreas, né? Mas realmente a nutrição ela é extremamente grande. Eu acho que nós, né, nutricionistas, principalmente os que buscam a ciência, embasamentos, vocês professores, inclusive, a gente tem que realmente se reunir, né, e tentar passar o máximo de informação relevante e sincera, né? Porque tem muita gente também que passa informações que, pelo amor de Deus, que é triste, é o que acaba, infelizmente, com a nossa profissão, né? E que acaba em muita gente também sendo prejudicada por essas alimentações, por essas dietas loucas, né? A nutrição, ela, cara, como qualquer profissão, é complicado. Só que a gente tem que estar. A nossa postura é se unir. Vamos se unir e vamos sem mimimi entre um outro. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático: intestino. Cara, intestino é um troço que eu não curto estudar. Não, eu sei o básico para dar aula, assim, o básico. Quando eu preciso de alguma coisa a mais, eu falo com o Alexson, eu falo com o Jeff lá da VP, eu falo com o Edu aqui da minha clínica. Então, cara, eu sei baixar minha bola e falar assim, cara, nesse campo eu nem quero saber mais do que eu sei. Sabe? Quando me aparece um paciente, eu encaminho.
Eu acho que é justamente o que a gente está buscando, né? A gente nunca vai conseguir saber tudo de todas as áreas dentro da nutrição, né? E muito menos de tudo que está por aí, né? Eu acho que, por exemplo, microbiota, por exemplo, que nem você citou, é totalmente uma parte também voltada à imunologia, né? Eu não tive essa matéria basicamente na minha faculdade, então tudo que eu vou precisar saber hoje de microbiota, eu preciso passar por imunologia, né? Uma matéria assim que é simples, mas fundamental. E, bom, para a gente dar início aqui no nosso tema de hoje, sobre alimentos funcionais. Ney, tá ouvindo? Espera aí que travou tudo aqui, cara. Aqui travou também. Travou tudo. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, só não tô te vendo. Tá Tá travado. congelado a minha imagem, né? Eu vou sair e vou entrar de novo. Pode fazer. Eu te convido aqui de novo, então. Pessoal, teve alguém que perguntou se a live vai ficar salva, tá? Vai sim, fica disponível 24 horas aqui no Instagram da Plenitude, tá? Então aproveitem, quem não conseguir ficar até o final, assistam aí em 24 horas, que ainda fica disponível. Convidei o Ney aqui de novo para entrar com a gente. Show, deu boa. Pronto, voltou. Bom, como eu estava falando, para a gente dar início aqui no nosso tema de hoje, alimentos funcionais, né, e na prática esportiva, eu gostaria que você falasse um pouco, né, o que são alimentos funcionais. Veja, a primeira coisa que eu gosto de fazer em aula é tirar a confusão das coisas. Alimento funcional não é nutrição funcional, né? Se nutrição é uma terra de ninguém, nutrição funcional é pior ainda. Porque, veja, a nutrição, não estou dizendo que é ruim isso. Eu estou dizendo assim, ó, a nutrição funcional, cada nutricionista funcional faz e fala uma coisa, por quê? Porque, veja, a Asbram não reconhece a nutrição funcional como uma parte da nutrição, né? A Asbram reconhece a nutrição em saúde pública, nutrição em UAN, esportiva e clínica, né? Então, a nutrição funcional, se eu quiser, eu já vi nutricionista funcional que fazia iridologia. Imagine, no final da consulta, você vai ver a íris do teu paciente. Então, né? Não estou dizendo que isso é ruim. Conheço bons nutricionistas funcionais que dão aula de funcional, tudo aí, mas o alimento funcional não. O alimento funcional é algo amparado por legislação, né? Em todos os países, né? A partir de 1980, houve uma legislação base. E, além, os principais estudos que saem hoje da Cell Press, da Nature, são com alimentos funcionais e compostos bioativos. Então, só separar bem, porque eu posso falar, na minha, vamos dizer, concepção, eu posso falar assim, não, eu faço nutrição funcional, que é aplicar alimentos funcionais na nutrição. É tão sem definição que eu posso usar isso. Mas eu costumo dizer que alimento funcional é o alimento que fornece algo além de macro e micro. É algo além da nutrição. Então, quando a gente fala de nutrição funcional, e eu dei sorte, cara, porque quando eu fiz o meu mestrado em biologia molecular, não era o que é isso agora. Eu dei sortezaça. Assim, eu falo que eu dei duas sortes na vida. Primeiro, fazer nutrição numa época que achava que era só... Eu falava assim, você é cozinheiro. Imagine 13 anos atrás. 13 não, porque foi mais 4 formado, 17 anos atrás, cara. Um cara fazendo nutrição era estranho, sabe? E daí a outra sorte que eu tive foi fazer um mestrado em biologia molecular, que me deu uma puta de uma base. Aí, de repente, passam uns anos, a nutrição e a biologia molecular, elas estão andando muito juntas. Então, alimentos funcionais é isso. Eu acho que a própria nutrição funcional, né, ela nada mais nada menos do que o acréscimo, né, de alimentos, de refeições baseadas em alimentos funcionais, né? Mas isso eu creio também, que nem você falou, que a nossa própria dieta, né, sendo um nutricionista funcional ou não, já vai conter esses alimentos. Porque, querendo ou não, muitos alimentos têm esses princípios ativos, né? Esses são alimentos funcionais na nossa dieta. Basicamente, são alimentos saudáveis que a gente naturalmente já inclui na nossa dieta. Então, acaba sendo que as pessoas confundem um pouco, acho que a alimentação, né, ou nutricionista funcional, com aquele nutricionista que é 100% natural, né? Que vai ter misturas
de oleaginosas, com damasco, com tudo ali numa refeição só, né? E a gente tenta mais ou menos, né, agregar saúde com esses alimentos. Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. Qual que é a relevância que você acha? Tá travando? Tá, Tá o meu indo? tá travando. Tá indo Tá aos conseguindo me trancos e ouvir? barrancos, agora deu boa. Qual que é a Ó, a importância que Monique você entrou aí. acha? Oi, Monique. Ela fez pós comigo também, a Monique. É, a Monique é Querida. sinistra. Ah. Qual que é a relevância que você acha que os alimentos funcionais nos trazem para a nossa saúde? Tá, então vamos pensar assim, saúde primeiro, só saúde, né? Então vamos partir do princípio que 2014 a Organização Mundial de Saúde fala para o mundo inteiro, galera, é o seguinte, 71% das pessoas que morrem no mundo são por causa das doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, quando você começa a ter um dado desse, você vai ver o quanto a nutrição pode ajudar nisso, porque doenças crônicas não transmissíveis, 80% delas são 5 principais: doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, aí temos diabetes e temos a última, câncer. Então, olha que combo punk, né? Aí a gente sabe, porque a gente estuda, que o alimento certo e o exercício certo são evitáveis, né? A gente está indo para 200 milhões de dólares gastos a cada 2 anos no SUS com a obesidade. Então, isso te dá uma... Eu não preciso estudar muito biologia molecular para entender que o meu papel na nutrição pode ser um pouquinho maior do que aumentar o bíceps dos outros, né? Então, isso... A gente sai da adolescência nessa hora. A gente fala assim, cara, é legal, dá para ficar bombadinho, é massa, puxar um ferrinho ali, o supininho e tal, mas eu quero mais da vida, eu quero fazer algo maior, né? Então, quando eu começo a trabalhar alimentos funcionais de saúde, a coisa abre de um jeito que eu falo, nossa, peraí, quanto estudo tem de cúrcuma revertendo placa beta-amiloide? Quanto estudo tem de excesso de ômega 6 e predisposição ao Alzheimer? Nossa, mas a nossa dieta tem uma proporção de ômega 6 de 40:1, e o certo era 3:1. Então, você começa a ficar aflito, cara, você fala, cara, eu preciso ajudar, cara. Precisa ajudar, né? Aí dizem que a melhor forma de aprender é você querer ensinar. É muito curioso isso, porque eu tô com um sério problema. Eu não consigo mais ler um troço sem pensar assim, podia pôr na aula isso. É uma desgraça isso. Porque eu tô lendo o troço e falo, cara, isso aqui cabe lá naquele slide lá. E eu tenho que ligar o computador, é domingo. Minha esposa fala, cara, descansa. Não, não preciso pôr lá. Então, quando a gente pensa em alimentos funcionais de saúde, e a pira que eu tô agora, sei lá, amanhã pode passar, mas a minha pira é assim, ó, entender até as últimas consequências de cada alimento funcional e ter eles catalogados na minha cabeça como um holograma, assim, abrir saber exatamente, ó, olhar o raio-x de uma uva, o raio-x de um melão, o raio-x de uma castanha, sabe, tipo isso. Aí você começa a perceber, a pessoa vem e fala uma coisa assim, não sei o que, tem mais, tá lá no recordatório alimentar ou na anamnese, fala, incidência de câncer na família. Aí você já tá ligado que os sulforafanos, presente do brócolis, são os que mais têm embasamento científico para câncer. Aí você começa a cruzar os dados e fala, cara, sempre lembrando que quando a gente trabalha com uma alimentação funcional, a gente está se antecipando ao fato. Veja, eu não prometo curar nada. A nutrição tem que evitar isso, na verdade, curar algo com a dieta. A gente não cura, a gente previne, né? Então, nós somos aquele profissional que se antecipa. É como se fosse um pai pegando na mão de uma criança e falando assim, ó, filho, ali, se você for ali, não vai dar boa ali, né? Então, por exemplo, a fitoterapia não. A fitoterapia, né, é terapia das plantas. Ela cura. Tô com dor de estômago, eu tomo um chazinho. Tô com não sei o que, tomo um chá para dormir. É cura, é imediato. A funcional não, é tempo de exposição. Então, eu não vou pegar a avó do meu paciente com Alzheimer e falar, não, soca cúrcuma na veia que cura o Alzheimer. Não é esse o papo. Né? O papo é, eu quero envelhecer bem, eu quero treinar até morrer e eu vou fazer tudo que eu puder para não adoecer, né? E é eu triste, falo, gente. né, cara? Se me der corda, eu falo. Não, eu prefiro assim também. Vai passando informação que a gente passa tempo aqui também. E, cara, é triste a gente ver, né, que tem tanta informação relacionada à saúde, relacionada aos alimentos, né, relacionado ao próprio processo de adoecer, relacionado com a alimentação, e a gente ainda até hoje não conseguiu dar conta disso, né? Dessa Perfeito. epidemia basicamente mundial.
né? E que nem você falou, realmente, os alimentos funcionais, eu inclusive dei uma aula, né, para uma turma de gastronomia funcional sobre alimentação funcional, bem um princípio básico. E aí Legal. quando eu peguei para realmente olhar quais são todos os alimentos funcionais, onde que eles agem, meu Deus do céu, é muita coisa. Você não Então, vence, cara, fazer. não, é muita coisa, né? Que nem você falou, você vai precisar e não sei como vai ser para você, mas vai precisar talvez de um bom tempo para ter todos, né, na cabeça, É. para saber cada coisa onde funciona, que é muita coisa mesmo, é muito difícil. E bom, já puxando disso, a gente então já vê que existem muitos alimentos, né, que têm diversos tipos de princípios ativos, de compostos bioativos, que agem aí em diversas funções no nosso organismo. E aí, vendo já, né, o nosso cenário atual de uma maior crescente de obesidade, principalmente da nossa rotina, né, que gera uma inflamação, né, o nosso estresse cotidiano gera inflamação, a nossa própria dieta gera inflamação, né, às vezes um exercício físico mal aliado gera inflamação. Então, tudo É. isso acho que teria que ser aliado com a alimentação e principalmente com esses alimentos, né? Que contém principalmente compostos bioativos direcionados ali à doença daquele indivíduo. É. É assim, ó. As pessoas. Fala, Douglas, tudo bem? A galera tá aparecendo aí. Douglas é um querido. As pessoas confundem o terrorismo nutricional com. Quer ver? Veja, tem assim, uma coisa que eu tenho estudado muito. Cara, é quase assim a antropologia das dietas, de onde que surgem os gurus e tudo mais. Então, veja, as pessoas acham que você fica terrorista quando você fica, não, esse alimento não é bom, não sei o quê. Então, eu acho que tem um meio termo entre você liberar geral, né, e você ser terrorista. Então, veja, uma coisa que tem que cuidar, por exemplo, nutrição comportamental. Eu acho que é um marco na nutrição, a nutrição comportamental. Mas também não é legislada pela Asbram. É um jeito de fazer nutrição com um determinado foco, e eu acho animal isso. Porque isso trabalha a relação das pessoas com os alimentos. Só que a nutrição comportamental, ela peca num pontinho que eu acho assim, ó, tem alimentos que a gente tem que fazer terrorismo, porque não é alimento, é produto. Você me entende? Então, assim, ó, um experimento bem, bem básico que eu já fiz com o meu cachorro aqui, para ver como não é só psicológica a coisa. Eu dei a ração para a Luna, com um pacotinho molhadinho que ela gosta de comer, ela comeu, e eu tava no final de um pote de doce de leite. O que eu fiz? Ela já tranquila, não queria comer mais, eu peguei e dei o doce de leite para ela lamber. Cara, ela ficou fissurada com aquilo, e ela terminou de lamber e queria mais. Ou seja, há algo naquele demônio daquela coisa, que deixa as pessoas tipo cocaína, que se chama açúcar. Não quero chegar no ponto, que nem o Gary Taubes, que demoniza o açúcar demais, porque eu acho que o açúcar no contexto certo, ele é gostosinho. A gente sabe disso. O problema é que assim, cara, peraí, é criança, tá comendo açúcar, tá comendo Doritos. Não, a gente tem que fazer um terrorismo sim com os pais, né? Então, nesse ponto, só para separar, assim, eu não sou terrorista com alimento. Cara, quer comer feijão e arroz até explodir? Come, cara. Come, mas você não pode tomar refri até explodir, entende? É esse o papo, aproximar as pessoas a alimentos de verdade, porque as pessoas estão com medo de comer arroz e feijão, pelo amor de Deus. Então, assim, mas o diferencial que é um produto manipulado pela indústria para deixar ele mais gostoso e viciante. É outra coisa, não estou falando de comida aqui, né? Então, veja, quando a gente fala de esporte, é muito interessante trabalhar com nutrição funcional, porque eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo prático, que nem eu dei da minha cachorrinha, eu vou dar o exemplo do Everton, que agora ele está no Palmeiras, né? O Everton, jogador de elite, ele chegou para mim e falou assim, cara, eu tô num peso bom, eu tenho uma altura boa para goleiro, só que eu sei, tem uma máxima da fisiologia de exercício que é, quanto mais treinado, menos treinável eu fico, né? Ou seja, quanto mais eu evoluo, quanto mais eu ganho massa magra, por exemplo, mais difícil ganhar massa magra, né? E ele falou, eu sei, olha que interessante o jogador ter essa nuance, eu sei que eu sou top, né? Ele é seleção olímpica, ele é medalhista olímpico. Só que eu sei que onde eu tô é mais difícil eu cair do que eu levantar. Vamos dizer assim, é mais difícil eu subir, né? É mais fácil eu cair a performance do que eu ganhar a performance. Como que você me ajuda nisso com a nutrição? Então, a nutrição, nesse ponto, quando a gente trabalha com alimentos funcionais, é primeiro de tudo, o atleta, antes de ser atleta, ele é um ser humano. Eu preciso calçar ele.
calçar ele certo, ele tem que fazer cocô certinho, ele tem que dormir certinho, ele tem, enfim, tudo que a gente sabe já. Aí, lógico, trabalho especificamente, tem estudos de resveratrol com, sei lá, com cartilagem, com líquido sinovial, enfim, aí a gente trabalha alguma coisa que outra. Mas o alimento funcional, veja, Gonzalez, que é um estudioso chileno de resveratrol, ele faz estudos em vivo com humanos, modelo humano. Os melhores estudos que ele tem são depois de 1 ou 2 anos de suplementação. Sabe quanto que ele usa de resveratrol nos estudos dele, cara? Quanto? 8 miligramas. 8 só? É pouco, 8 né? miligramas. Sabe o que é isso? E a galera se entupindo de resveratrol. Porque é bem baixo. quando a gente trabalha com compostos bioativos, é tempo de exposição. É aquela coisa assim, ó, para tocar um instrumento, você não adianta ficar 10 horas tentando, você tem que fazer 1 hora por 10 meses, por 10 anos. É isso, cara. E como que isso... Aí, claro, eu posso trabalhar especificamente. Por exemplo, eu vou trabalhar com alimentos funcionais. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela quer emagrecer ou que ela vai participar de um campeonato biquíni. Isso aconteceu ano passado. A última... eu espero que tenha sido a última atleta biquíni que eu peguei na vida, né? Aí você trabalha com alimentos que gerem saciedade, que gerem estabilidade glicêmica, né? Eu vou trabalhar com abacate. Abacate, tem muito estudo de abacate com saciedade. Então, eu ainda coloco um MUFA, né? um monoinsaturado ali, etc. O cara quer hipertrofia. A principal bucha de um cara que quer hipertrofia é fazer um bulk sujo, quer só bater os macros, ele aumenta o TNF-alfa, aí a insulina já nem sinaliza para o próprio anabolismo, aí fica aquela glicose circulante, ele fica gordo achando que está forte. Enfim, especificamente dá para trabalhar assim, mas eu prefiro não ver o alimento funcional ou composto bioativo como ergogênico. Ergogênico vai falar com o Matheus Silvestre, ele te dá uma aula do que funciona, do que não funciona e acabou, não é muita coisa. Você pega o relatório do ISSN, ó, funciona a creatina, funciona a cafeína, pum. Não é ergogenia aqui. Aqui a gente está se antecipando. Eu quero que meu atleta dure, né? E se você acha que os compostos bioativos, por exemplo, no meio da performance, você acha que eles agem mais no indivíduo como uma função moduladora, por exemplo, uma modulação, por exemplo, de um estresse, né, do próprio estresse oxidativo, de uma inflamação pós-exercício, ou eles agem especificamente ativando alguma região, aumentando, por exemplo, a performance dele por alguma via específica metabólica? O Marcelo Conrado apresenta muito estudo mostrando que há uma correlação positiva de falha muscular e estresse oxidativo, né? Por diminuição do fator nuclear eritroide-2, o NRF2. Então, se eu usar compostos bioativos que mantenham o pool do meu NRF2 alto, já é uma estratégia. Tem estudos disso. Tem um estudo muito interessante de cúrcuma e regeneração muscular, tá? Não vou lembrar do autor aqui, mas tem estudos mostrando, sim, ergogenia. Mas aquela história, não é Jesus Cristo. A gente não espera milagre da coisa, né? Eu acho que tudo é válido. Você pega um triatleta que está num ciclo de preparação para Iron. O estresse oxidativo desse homem é gigante. Você tem que calçar ele muito bem. Tem estudos mostrando suplementação de probióticos com diminuição de pico de interleucina 6. Aí o cara fala, não, mas tem que inflamar para dar sinalização. Beleza, tem que inflamar, mas não tem que transbordar de interleucina. Pode inflamar muito, né? Então, tem sim, cara, tem. Mas, como eu falei, eu prefiro ver diferente a coisa, né? Aí você pega assim, vou fazer uma dieta de 4.000 calorias pro cara. O cara quer ficar grandão e tal. Já que quando eu tô em overeating, né, em bulking, eu vou ter algumas enzimas não muito utilizadas, porque eu não estou em déficit, tipo a MTK, PGC1-alfa, enfim. Por que não tentar uma via pelos alimentos funcionais, já que eu estou em bulking, né, para não ficar totalmente zero de biogênese mitocondrial? Até os compostos bioativos, eles têm esse apelido, eles são Calorie Restriction Mimetics, eles são mimetizadores de restrição calórica. Então, por que não fazer um bulkzinho com uma coisa que mantém a PGC1-alfa alto, né, os PPARs pelo ômega 3, enfim, aí é uma série de coisas que dá pra gente brincar. Você acabou falando, eu ia perguntar exatamente isso, dos alimentos funcionais como mimetizadores, né, de restrição calórica, porque vem se falando isso, né, justamente pela ativação, principalmente da MPK, né, que é uma ativação tanto
pelo déficit calórico, né? Também como exercício físico. Eu gosto dessa prática, dessa técnica de utilizar também alimentos funcionais, principalmente, por exemplo, para um atleta, né? Ou mesmo, às vezes, alguma pessoa que busca performance, maratonistas de longo prazo, que justamente pelo aumento da PGC-1-alfa, né? A gente podendo aumentar ali a biogênese mitocondrial, às vezes esse próprio praticante de atividade física aumenta, né, a sua resistência, aumenta a sua capacidade de fazer aquele exercício. Então, acho que os compostos bioativos, eles têm diversas funções, né, no nosso corpo. Isso desde a doença, né, para diversas doenças, aterosclerose, câncer, que nem você falou, diabetes, como também para o esporte, né? Eu acho que, por exemplo, um esporte muito intenso, ele causa as mesmas adaptações maléficas do que uma doença, né? Causa aquele excesso de inflamação, causa o estresse oxidativo também em excesso. Exatamente. Então, faz sentido você usar tanto para doença quanto para melhora de performance, né? Esses alimentos funcionais. Porque veja, o exercício físico, ele aumenta a tua temperatura mais do que um estado de febre. Então, imagine. Exato. A gente tem uma ativação. Na tua fala já dá para ver a tua noção no sentido de que você falou alguma coisa assim, não sei, mas eu uso um alimento para estimular PGC-alfa, que lá para frente vai ajudar o cara. Então essa é a visão certa, não é a visão assim, cara, coma um suco de uva para correr melhor hoje. Não é essa a ideia. Isso é ergogenia. Eu como carboidrato durante o treino e meu treino rende. É diferente. Exato. Tanto que, se a gente for olhar, né, me corrija se eu estiver errado, mas os estudos com, por exemplo, isoflavona de soja, né, principalmente no Japão, na China, né, que as mulheres consomem mais, a prevenção de câncer, ou a diminuição, né, da prevalência de câncer está muito mais relacionada com o tempo do consumo de isoflavona de soja do que do próprio consumo ali agudo, né? Porque, por exemplo, se a gente começar hoje uma mulher pós-menopausa a suplementar isoflavona de soja, pouco resultado, pelo menos na minha prática, a gente vai ter, né? É quase invisível. Mas aí já comparando com uma população da China, né? Com mulheres da China, no Japão, que eles consomem a vida inteira, a prevalência de câncer de mama, por exemplo, é muito menor. Então, realmente, a gente vê que é a longo prazo, não tem jeito. Infelizmente, a preguiça, né, nos domina, por exemplo. A preguiça de fazer dieta, a preguiça de conscientizar essa boa alimentação hoje em dia, né? Porque todo mundo sabe como que gera as doenças, né? Todo mundo sabe o que causa as doenças. Agora, para prevenir, é uma etapa aí muito maior, né? Tem mais um agravante. Às vezes o paciente não ajuda, ele quer para amanhã a coisa. Né? Quer pro verão. Então ele quer para amanhã o efeito, né? Tofu é vida. Aí tá. Como eu falei, o Gonzalez ele usa 8 miligramas. Ele trabalha com tempo de exposição. E vamos lembrar que os compostos bioativos também agem na metilação de DNA e acetilação e desacetilação de estonas. Do que eu estou falando? Epigenética. E epigenética demora, é tempo de exposição. Então, tem o PONC lá, que é uma proteína lá que auxilia na sinalização da saciedade da leptina e da insulina. O PONC a gente sabe que se eu ingerir muita gordura, mesmo em dietas normocalóricas, mas hiperlipídicas, tipo 60%, eu tenho uma metilação do PONC. Olha que bucha isso. Aí a minha insulina e a minha leptina não sinaliza. Eu tenho chá verde fazendo o quê? Melhor expressão do PONC. Então, tipo, cara, tempo de exposição, não adianta, porque quando você trabalha com epigenética, o que é epigenética? É ligar e desligar interruptores no DNA, não é alterar o DNA. Então, veja, é tempo, é maturidade. Eu brinco assim, ó, cara, a gente já pensou tão a curto prazo na vida, vamos aproveitar que a gente tem tempo ainda, vamos pensar a longo prazo. E eu brinco que compostos bioativos, eu gosto muito de economia, compostos bioativos é juros compostos. Eu falo de compostos bioativos, juros compostos. É ali, ó, é aquela taxa do IPCA que vai vencer daqui a 40 anos, e juros sobre juros, é bom, né? Não é bolsa de valores. Bolsa de valores é economia. Você estava falando, né, a própria, por exemplo, a própria CIRT1, né, ela também já ativa ali essas funções. Exatamente. E a gente já começa a olhar, né, para essas substâncias, ou por exemplo, os compostos bioativos, não no rejuvenescimento, né, mas no
na melhora, né, ou na adiação do envelhecimento. Isso. Então a gente já tem um envelhecimento mais prolongado, né, uma saúde muito mais adequada com esses compostos bioativos. E o que eu ia te perguntar é, dentre os compostos bioativos que você conhece, quais que você acha assim mais importantes, ou os que têm maior relevância, os que são mais benéficos à saúde? Cara, dieta minha tem que ter resveratrol e canela. O básico, né? Cara, resveratrol faz um crosstalk com muita coisa, mas muita coisa. Nossa, com a adiponectina, com CIRT, com a MPK, com Nerf2, baixa NF-κB. Cara, sério, o resveratrol, assim, a saúde da Europa está garantida pelo resveratrol. A canela, eu tenho estudado muito a canela, cara, e eu acho que eu não quero me antecipar aqui, mas a canela vai estar envolvida no meu doutorado, né? A melancia aí. A melancia é boa, eu digo, a melancia é o único alimento que cura a compulsão, você não consegue comer mais nada depois de comer uma melancia inteira. Então, tem que comer 2 quilos, né? Não, eu digo... mas aí que tá, cara, veja que ponto interessante ela falou da melancia, obrigado por lembrar disso. Porque assim, ó, a melancia é uma coisa que está frequente na minha dieta, mas não é tanto por isso, porque veja bem, quando eu trabalho pelos mecanismos da saciedade do abacate, ele é mais de médio e longo prazo. Então, veja bem, é difícil você sentir fome no almoço se você comer meio quilo de abacate de manhã, entendeu? É pesado, cara. Assim, o ácido graxo monoinsaturado ele é difícil, estimula a colecistoquinina e tudo mais. A melancia eu já uso ela, vamos pensar assim, o abacate seria um cipionato de testosterona e a melancia seria uma oxandrolona ali, ó, meia vida curta. Então a melancia eu uso ela quando já bateu a fome, que não é para me prevenir da fome, né? Então você pega a melancia, manda uma melancia, e a minha dieta hoje é uma dieta muito inclusiva, então eu costumo não tirar as coisas do paciente, eu só incluo, eu falo, você quer comer chocolate? Tá liberado, mas é 500 gramas de melancia antes. Difícil a pessoa chegar na hora de chocolate, ela chega meio se arrastando já. Então, é muito mais fácil a gente consumir alimentos, por exemplo, frutas, né? O pessoal tem muito medo de comer frutas. Eu também utilizo melancia, né? Não por essa questão assim, é também na questão da saciedade, né? A gente tem os alimentos com maior teor de água, né? Então com melancia você consegue comer assim 300 gramas, né? Com um percentual ali calórico muito pequeno. Melão também, morango, né? Eu costumo passar esses alimentos, né? Geralmente nesse processo de emagrecimento, que a pessoa consegue comer bastante e ingerir pouca caloria, né? Justamente por isso. Isso faz a gente pensar no que engorda, né? Aquele papo assim... não é fazer terrorismo, eu faço terrorismo com produto alimentar eu faço. Agora, alimento, cara, o que engorda as pessoas? Veja, a gente nunca atende pessoa que está obesa porque comeu muito morango, sabe? Tipo, o que engorda as pessoas é a hora que bateu a fome, eu vou sair pro lado errado. Eu digo, a fome, ela é igual à raiva. Com a raiva... Esses dias eu estava vendo um documentário, cara, do Metallica no Netflix, achei sensacional eles tocando na prisão, na cadeia, e o cara falou assim, ó, o vocalista, como é que é o nome dele, cara? James? Eu esqueci o nome dele, cara. Não sei. O vocalista, ele fala assim, ó, galera, eu me identifico muito com vocês, porque eu tenho a mesma agressividade de vocês, mas eu coloquei na guitarra a minha agressividade. Então ele entende como? Então eu digo assim, cara, eu tenho uma fome absurda, mas a hora que o bicho pega, cara, eu me jogo numa piscina de melancia, e seja o que Deus quiser, entendeu? Então, e a nossa obrigação, cara, como nutricionista, é falar para as pessoas isso, cara, não se sinta culpado por sentir fome. Coma, mas eu vou te ensinar o que você tem que comer na hora que a fome bater. Tem muitas pessoas que acham que, né, o emagrecimento é passar fome. Então, se eu sentir fome, se eu quiser emagrecer, eu vou ter que passar fome, né? Ou se eu ficar com fome, eu não vou comer, eu vou só comer à noite. Tá? É muito ao contrário disso, né, que a gente tenta passar. Sentiu fome? Faz uma refeição sólida, uma refeição completa, né, com fibras, verduras, legumes, às vezes um lanche, né, e não beliscar alguma coisinha. Por exemplo, um produto, que nem você falou, um produto alimentício. Essa questão também do paladar, desse costume de comer doce, eu vejo também muito por uma questão de adaptação, né? A gente, por exemplo, eu falo por experiência própria mesmo. Tinha épocas que eu comia, né, bastante refeição lixo, por exemplo, para tentar ganhar peso. E, cara, você se adapta a isso, você tira, você tem mais vontade de comer, é uma questão realmente fisiológica. Inclusive, algumas técnicas eu nunca cheguei a testar,
tá mais, é um próximo passo meu, de retirar doce, trocando sua adaptação gustativa, né? Paladar, por exemplo, sentiu vontade de doce, toma algo azedo, amargo, entendeu? E isso, conforme isso, é claro que não é agudo, né? Mas conforme o passar do tempo, você vai desacostumando seu paladar a sentir essa sensação doce. E cada vez vai ficando pior, né? Você querer um doce, cada vez você vai sentir menos vontade de consumir um doce. Cara, porque assim, ó, bom, tudo no nosso corpo funciona com sinalização. Então, o problema é que, assim, ó, o primeiro lugar do corpo humano que inflama numa dieta hipergordurosa ou com muito açúcar é o hipotálamo, né? O hipotálamo, nosso centro da fome. Tem estudos mostrando que em 24 horas de dieta Western Diet, que chama dieta fast food, 24 horas já inflama teu hipotálamo. Aí pronto. Então, veja, os meus mecanismos finos de ajuste para a hora que eu saber que acabou, não preciso mais comer. Eu começo a bagunçar eles. Então aí já é um problema. Qual que é o outro problema? 2016 sai um estudo e fala assim, ó, galera, é o seguinte, as papilas gustativas inflamam também. Olha que bucha. Então, pode ver, o paciente obeso ele quer cada vez algo mais doce, cada vez algo mais salgado. E por quê? Porque não está sensibilizado àquilo. E eles mostram que a restrição calórica ressensibiliza as papilas gustativas. É mais ou menos isso que você falou. Só que veja, agora a gente tem estudos. Né? Antes a gente percebia isso meio que na raça, no bodybuild ali, no bulk limpo. Agora tem estudos, cara, e a gente tem que estudar, a gente tem que mergulhar para saber ajudar as pessoas no consultório. Eu sempre falo isso, né? Essa questão do açúcar, ela é muito adaptável. E a questão que você falou realmente do sal, né? Hoje em dia, eu uso até que muito pouco sal na minha comida. Eu nunca salgo nada por cima, né? Sobre a comida, sempre com preparação mesmo. Mas eu já fui, assim, bem acostumado a comer sal. Quando eu comecei a retirar, e aí, assim, às vezes eu como um alimento normal para as pessoas, mas para mim já é muito salgado. Então, basicamente, essa questão do paladar, realmente, ela é muito adaptável. Isso Sim. A gente tem que treinar, né? A gente tem que entender e tem que ensinar também para aquela pessoa que, ó, vamos fazer essa estratégia e conforme vai passando o tempo, você vai diminuindo essa vontade de doce. E não pelo picolinato de cromo, né? Sim, isso mesmo. Cara, eu nem lembro que existe sal, para te falar a real. A gente tem aqui em casa, o sal acho que estraga. Não sei se sal estraga, mas a gente nem usa. O meu fraco é limão com sal. Aí, meu irmão, daí eu esqueço que eu sou ou laranja com sal. Mas aí é aquela coisa consciente, entende? Então, o fraco da pessoa é sorvete. Eu adoro sorvete. É pontual. Eu vou comer, eu vou me dar isso de presente. As pessoas não ficaram diabéticas comendo um sorvete no fim de semana. Não é assim que acontece a coisa. É um looping, cara. Eu atendi um médico uma vez que ficou diabético, que ele... Toda cirurgia ele matava 2 litros de coca normal. Você imagina isso, o teu pâncreas recebendo isso? Porque o pâncreas da gente evoluiu recebendo algo totalmente diluído, né? Aquele açúcar diluído. Então, pronto para ser absorvido. Aquela paulada assim, você é louco, bicho. É que pra gente é muito surreal, né? Olhar essas coisas, né? Ouvir isso, realmente, esses relatos. Eu dei uma palestra para um grupo, a primeira palestra que eu dei foi para um grupo de obesos, assim, mas quase obesos mórbidos. E tinha gente lá, realmente, assim. Você vê que é má alimentação no geral, né? Não tem outra explicação. Mas tinha gente tomar 2 litros de coca. E assim, o que falta muito é informação. Porque perguntava, faz mal? Cara, claro que faz mal. São 2 litros de coca, normal, né? Com muito açúcar. Então falta informação. Não é só a questão de tô tomando porque porque eu gosto, né? Porque não, mas falta sim esse tipo de informação. E o que você acha sobre... tá aí, ó. O Pacholoc é a prova. O Pacholoc, a dieta dele era regada de suco de uva e castanha, cara. Eu falei, já que vai ter que ter caloria, vamos pôr caloria boa. Pão de forma também, para bater as calorias. Nossa, cara. Cada uma dessas, por gente... Cara, tem um aluno da pós lá de Presidente Prudente, o Vitor. Eu não sei se ele tá aí, mas o Vitor, ele faz umas vitaminas que você não acredita, cara. Ele joga... Como é que ele faz, cara? Ele bate frango com pão, com batata doce, cúrcuma e whey. É tenso, cara. Não, eu faço assim, vitamina muito calórica, mas não chega nesse nível de misturar um monte de alimento estranho, né?
E, Ney, o que você acha, né? Hoje em dia está sendo muito falado e muito utilizado, e até muito estudado, né, de um tempo para cá, de capsaicina. Conrado estuda muito capsaicina. Aí, ó, capsaicina a gente tem aí um importante composto que é ergogênico, parece ser ergogênico, né? O que você já leu sobre capsaicina? Porque ele tá ligado com beta-oxidação também, né? Eu vi que capsaicina ele tem diversas funções, né? Ele age em diversos organismos, né? Diversos, por exemplo, age no cérebro, age em receptores, né? TRPV1, que são receptores Depende basicamente de do... calor. Isso, exatamente. E aí essa função dele, que é a função termogênica, né, que de aumento da temperatura corporal, age, por exemplo, eu vi, se não me engano, uma inibição também acho que da leptina ou algum mediador de apetite que ele regula também. Então eu antes, né, era só relacionado com esse receptor. Hoje em dia acho que ele já está sendo mais difundido e sendo utilizado para diversas outras funções também. Eu, na minha parte clínica, eu gosto muito de usar capsaicina, pelo seu efeito, realmente ergogênico mesmo, e outro que as pessoas sentem, de fato, um aumento da temperatura corporal, né? E às vezes isso já causa ali um efeito no treino, né? Às vezes psicológico, mas estimula. Não, mas eu acredito. Legal você tocar na capsaicina, porque realmente é um dos poucos compostos bioativos que tem. É que nem composto bioativo modulando o hormônio. Cara, impressionante, assim, você pega a crisina que é um flavonoide da passiflora, né, isolado. Cara, a crisina baixa estradiol forte. Paciente pós-ciclo ali, licopeno, baixando DHT. Cara, dá pra brincar ali na parte de ergogenia forte ali. Viu quanto tempo a gente tem ainda? Porque já tem um sinal da bateria aqui. Tem 15 minutinhos, basicamente. Tá, não, tudo Vai bem. durar? Vai, acho que vai. Qualquer coisa eu vou sumir. Não, tudo bem. Não, E um ponto também que eu sempre que eu observei nas suas aulas, e até que você divulga bastante, é essa relação da nossa resistência à insulina, né? Que ela pode ser gerada aí de diversas formas, a resistência à insulina. Quais alimentos funcionais que você vê maior utilização na melhora da resistência à insulina? Isso é claro, né? Um efeito fora dieta. então veja, a gente tem que pensar, cara, é tão complexo porque é resistente. Uma vez demonizava-se a insulina. Você pega lá Atkins, ano 1980, demonizando a insulina. Eu até entendo o Atkins porque não tinha tanta coisa. Agora, o que eu não entendo é gente atualmente demonizando a insulina. Cara, o problema não é a insulina, é justamente o oposto, é você não sinalizar ela, né? Porque, olha só, quando eu penso na sinalização de insulina, ela tem que ser sagrada, cara, porque quanto melhor eu sinalizar a minha insulina, menos carboidrato vira gordura. Ah, mas a insulina leva carboidrato para o tecido adiposo. Cara, se você entrar numa resistência de insulina, vai levar bem mais, mas bem mais, porque o tecido adiposo, o receptor de insulina no tecido adiposo é um dos últimos que sofre dano. Então, enquanto está tudo zoado, o tecido adiposo vai estar sugando aquela glicose, né? Fazendo Eu acho, lipogênese menor. eu acho interessante você ter falado isso, só te cortando um pouquinho. Como você falou, né? A gente tem que estimular a insulina, né? Para quem está ouvindo, a gente tem que estimular a insulina. Por exemplo, um bom exemplo clássico disso: retira o glúten ou lactose da sua dieta. Fica anos sem tomar. Quando você voltar, cara, com certeza você vai ter aí uma intolerância, né, ao glúten, intolerância à lactose, justamente porque você não estimulou, por exemplo, as enzimas, né, que degradam essas substâncias. Então você tem esse efeito rebote. É que é igualzinho a insulina, né? Claro que o excesso de açúcar, né, a estimulação em excesso vai causar também aí a resistência. Mas nós temos que estimular, né? Não é algo que a gente tem que evitar. Mas veja o que você acabou de falar. O açúcar vai causar resistência. Então não é nenhum problema a insulina, é resistência, né? Sim. Então a gente tem que cuidar isso. A insulina, você perguntou os nutrientes, né? Qualquer coisa que ative a MPK, cara. Então você vai pensar aí resveratrol, canela, né? O cromo, dá para fazer um bem bolado aí com canela e cromo. Não esperar milagre do cromo é importante, né? Mas qualquer coisa que ative a MPK e desinflame meu receptor e a subunidade beta dele. O que é engraçado que o receptor de insulina no hipotálamo, ou seja, quando a gente fala de resistência à insulina, não pensar só a resistência à insulina periférica, mas a central, o meu receptor de insulina no hipotálamo,
ele tem uma isoforma do mesmo receptor de leptina. Olha que loucura. Então, quando uma coisa ferrou, ferrou geral, né? Então, um quadro de obesidade, eu tenho hiperinsulinemia, mas eu tenho hiperleptinemia, o que faz as pessoas pensarem aí que você tem que refletir na resistência. Por quê? Porque, cara, a leptina não é o hormônio da saciedade? É. Então, um obeso tinha que estar saciado, tinha que estar em orgasmo gástrico sempre. E é justamente o contrário que acontece. Por quê? Porque tem aquilo jorrando no sangue, mas não sinaliza. Né? Então, isso é um problema. Então, eu tenho que... Por isso que a primeiro passo, quando você pega um paciente sobrepeso ou obeso, primeiro passo, não põe nem restrição. Desinflama ele, faz uma bateria de exame, pede adipnectina, pede PCR, pede homocisteína. Desinflama esse cara, deixa ele comendo. Assim, cara, você curte sentir o estômago estufadão, então você vai fazer 1 quilo de feijão com Coca Zero. Sossegado, você vai ficar uma bola. E come melancia e gelatina light depois. Não vai ser um problema de estômago estufado, entendeu? Então a questão é direcionar aquela pessoa. Aí o que começa? Você começa aos poucos limpar o receptor daquele paciente e ele começa a ficar saciado antes, ele começa a sentir melhor o gosto do alimento. Não precisa, eu digo que fazer restrição, pegar um obeso e passar 1.000 calorias, ou que nem faz a dieta do HCG, 500 calorias, é igual você matar o piolho com luva de boxe. Você mata o piolho, mas você destrói com a cabeça do cara. É. Não, perfeito sua colocação. Com obesos, inclusive, na verdade a gente sempre faz por exemplo, um recordatório alimentar antes, né? Realmente, se aquela pessoa está comendo muito, né, não tem como você fazer uma dieta de 1.000 calorias de 500, né, calorias ali. Você tem que começar fazendo ali pelo menos uma mudança primeiro, né, da qualidade dos alimentos, depois vai restringindo caloria até realmente ele se adaptar. E pelo que eu já estudei, né, pelo que eu vejo também, a resistência à insulina, ela é muito mais, ou a resistência à leptina também, ela é muito mais causada por um processo de inflamação, né? Então a gente vê que as resistências, elas são geradas, por exemplo, uma má alimentação, pela falta de exercício físico, né, que causa efeitos, por exemplo, anti-inflamatórios, antioxidantes, né, endógenos. Então, nós temos, né, esses efeitos de resistência. Eu sempre achava que, assim, ó, que o problema era primeiro a obesidade e depois a inflamação, mas não é, cara. Porque você pega estudo bom, mostra que 24 horas de dieta high fat já inflama. Então, daí o que acontece? Eu começo a inflamar, primeiro o hipotálamo, como eu falei, aí eu já não consigo... Aí eu fico viciadinho no açúcar e no doce, o que a gente conversou antes. Aí o que acontece? Eu começo a comer mais, aí meu adipócito hipertrofia, aí sim ele começa a secretar TNF-alfa, interleucina 6, aí, olha... meu Deus, daí o troço fecha, porque, ó, eu tenho uma inflamação saindo de dentro de mim, do meu tecido adiposo, e eu tenho uma inflamação entrando, porque eu consumo, enfim, alimentos de glicação avançada, né, os AIDS, enfim, aí foi o boi com a corda, que nem disse. Então, a ideia com o paciente obeso é você primeiro, já que assim, ó, você não vai conseguir secar o abdômen dele do dia para noite, não vai. Então, faz com que a alimentação seja a primeira coisa anti-inflamatória dele, né? Antes de qualquer restrição. Não adianta você fazer restrição, olha que ponto-chave, guarde isso na tua cabeça, se vocês não quiserem guardar mais nada do que a gente falou. Não adianta fazer restrição, porque o paciente obeso já está cheio de lipólise. Ele tem lipólise, o problema dele não é lipólise, é que ele está com a mitocôndria zoada. Então não adianta aquela lipólise chegar numa mitocôndria que não funciona. Então não adianta você dar gasolina aditivada num carro que está com as velas podres. Não funciona. Então, a ideia do paciente obeso é lipólise por lipólise ele já tem, deixar ele dieta hipocalórica de 1.000 calorias, né? Não vai ter mitocôndria, cara. E é interessante que você falou, né? A própria lipólise aumentada no tecido adiposo do obeso, ela é favorável a maior inflamação também, né? Porque causa maior ácido graxo livre circulante, causa maior inflamação. Então, a lipólise não é sinônimo de emagrecimento. Lipólise é um processo natural. Emagrecimento é diferente. Lembrar que quando não tem uma insulina que sinaliza, o que a insulina faz? Lipogênese. Quando a insulina não sinaliza, eu tenho lipólise, porque eu encontro paciente, principalmente diabético tipo 1, são magros, geralmente, né? Porque eu não tenho processos anabólicos, ou seja, o paciente inflamado, ele tá com a lipólise alta, ele não tem aquela sinalização da fosfatidina inositol 3-quinase, tudo aquela cascata, ele não tem.
Então ele está com a lipólise boa, o problema é que ele não tem mitocôndria. Exato. E essa própria inflamação, ela é causada, né, que você falou, pelos próprios alimentos que a gente come, basicamente são alimentos inadequados na alimentação, e pelo próprio aumento, né, do tecido adiposo. A gente vai aumentando, hipertrofiando o nosso tecido adiposo, a gente vai gerando mais inflamação, consequentemente mais resistência, mais liberação de insulina, leptina, né? Então é um ciclo, né? Um ciclo inflamatório. Isso vai sempre prejudicando mais ainda. Por isso que o paciente obeso ele é difícil. Ó, a pergunta da Camila, quer ler aí, Guilherme? Deixa eu ver. Ó, a Camila perguntou se a pessoa que tem a obesidade abdominal também pode ter ação da leptina inibida pela inflamação. Pode sim. Pode. Né? E com certeza, principalmente a gordura abdominal visceral, tá? A gordura abdominal visceral aumentada, ela tem maior liberação, tá? De citocinas inflamatórias, né? TNF-alfa, interleucina 6. E isso causa essa inibição nesse eixo da leptina, tá? Então causa uma má sinalização, sim, da leptina, tá? Inclusive, né, a própria obesidade abdominal central, ela é relacionada com doenças cardíacas. Então, se dá toda uma atenção para a gordura nessa região e principalmente a visceral. Eu acho, Camila, tem que lembrar um pouquinho de nutrigenética nessa hora. Nutrigenética, o que é? É como eu tenho a expressão dos meus receptores. Então, eu posso ter uma pessoa que ela é aparentemente eutrófica, mas geneticamente falando, ela tem que, vamos dizer assim, ela não pode dar bobeira. Então, o obeso é o cara que coincidiu o infeliz acaso de ter todas as coisas sociais, nutrigenéticas, nutrigenômicas, epigenéticas, aí, bum, ele é um obeso. Então, quando uma pessoa tem uma predisposição, aquela pessoa que já tem uma adiposidade, uma adiposopatia, não precisa ser abdominal, mas percebe assim, ó, não posso dar bobeira que eu fico sobrepeso, então ela porque, como eu falei aqui, não é o único agente pró-inflamatório. Os produtos de glicação avançada que eu consumo também podem inflamar. Cara, 10% da bateria, quanto tempo a gente tem? 3 minutinhos a gente já finaliza. Tá boa, né? O meu eu sempre deixo carregando antes também de começar a live. Já aprendi, já. E eu até conversei na última live com o Michael, justamente com isso, né? A gente foi adaptado historicamente a acumular, né? Acumular energia, né? Nos princípios aí pré-históricos, a gente basicamente caçava, precisava de um estoque de energia e até hoje em dia a gente tem muito mais facilidade para acumular do que propriamente, né, para você emagrecer, basicamente, do que você gastar. Então, os nossos processos fisiológicos com a obesidade, eles são muito prejudicados, né? E isso causa essa inflamação aí sistêmica geral. E pensa que a gente tem uma propensão a acumular isso vivendo na selva, se exercitando e comendo fruta e comendo, comendo antílope. Agora imagina você com essa tendência num lugar que você come um pote de sobremesa, tem 1000 calorias, né? E não se exercita. Olha que problema, né? A gente já vive numa sociedade obesogênica, né? Então a facilidade de você acumular é muito maior. Nosso corpo acho que ainda está em adaptação, né? Nessa questão de realmente obesidade, porque até hoje a obesidade sempre vai ser sinônimo de uma doença inflamatória crônica, né? De grau leve, é claro. E a pergunta da Suelen Fagundes, perfeito. A obesidade dá para você começar trabalhando teu paciente desinflamando ele antes de querer emagrecer ele, já é um bom caminho, né? As coisas acontecem junto. O paciente que vai desinflamar, ele vai comer mais fibra, vai comer mais fruta, vai ficar em déficit mais fácil, é tudo junto. Eu acho que é Desmond Tutu o nome do bispo, do padre, do monge. O Desmond Tutu, ele fala, eu acho que é ele fala assim, tudo que sobe converge. Ou seja, tudo que é bom, vem coisa boa junto, mas também tudo que é ruim, vem um monte de coisa junto, né? Eu acho que a gente utilizar, por exemplo, alimentos funcionais
num processo de emagrecimento em obesos, facilita muito mais, né, essa perda de peso no processo dele. Então, eu acho também super interessante, que nem você falou, a gente começar por um sistema aí anti-inflamatório, né, junto com uma dieta aí complementar com alimentos funcionais. Com certeza. E Ney, acho que o nosso tempo aqui está acabando. Eu queria agradecer a sua presença aqui de coração. Tá? Muito obrigado por tudo que você falou, por essa troca de conhecimento também. É um prazer enorme para mim estar aqui, inclusive para todo mundo, tá? O pessoal da Plenitude também. Valeu, querido. Eu que agradeço. Conte comigo, só chamar. Obrigado, Ney. Até uma Valeu. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela presença.